de Deus, irmão. Poderoso esse nome poderoso esse nome Irmãos, esse nome há 2.000 anos expulsa demônios. Este nome há 2.000 anos faz cura e milagre. Este nome é poderoso. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Que maravilhoso, ceia do Senhor. Nós devemos deixar, irmãos, fluir o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito está trabalhando, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, poderoso é o teu nome. É um renovo muito forte, irmão, na casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você não está vendo, mas o Espírito Santo está curando, o Espírito Santo está libertando, o Espírito Santo está renovando. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqueles que trouxeram o exemplar da Bíblia, pode abrir no livro de Ruth. O livro de Ruth fica bem no começo da Bíblia, depois do livro de Juízes. Depois dos 5 livros de Moisés, vem o livro de Juízes, e depois o livro de Ruth. É um livro com 2 folhas. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth. Ruth a Moabita. Amém? Glória a Deus. Livro de Ruth diz assim: e aconteceu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podemos assentar aquelas palmas que glorificam Jesus. Amém? Meus queridos, uma noite de ceia do Senhor, uma noite de ceia onde nós estamos aqui celebrando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Mas muitas das vezes você veio para cá, mas você se encontra com um problema. Quem não tem problema? Nós poderíamos dizer, Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas quem não tem problema, que atire a primeira pedra. Todos nós temos algum tipo de problema. Todos nós temos algum tipo de dificuldade. Qual é o tipo de problema que você está enfrentando na sua vida? Qual é o tipo de problema que você está enfrentando neste momento? Nós vemos aqui, irmãos, que esta família morava em Israel. E houve fome naquela terra. Houve fome e eles decidiram abandonar a sua terra por causa de um problema. Por causa de um problema. O versículo 1 diz: e aconteceu que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá pegou a sua família e disse assim: olha, minha família, minha esposa, meus 2 filhos, estamos num momento de crise, a terra está seca, não produz. O que nós vamos fazer? Nós vamos vender a nossa fazenda e vamos para outro país. E eles fizeram isso. Mas o que é um problema? Problema, irmãos, é um determinado assunto que requer uma determinada solução. Todo problema que existe
precisa de uma solução. Hoje você pode estar com um problema na sua vida, e muitas das vezes você já passou por esse problema antes, mas muitas das vezes você desespera e diz: meu Deus, você quer desesperar e dizer: meu Deus, agora eu não vou conseguir, mas você se esquece que você já passou pelo mesmo problema lá atrás. Problema, irmãos, o que é um problema? É um determinado assunto que requer uma determinada solução. A solução para todo tipo de problema. Mas o que pode ser um problema, meus queridos? Ele pode ser um problema material e ele pode ser um problema financeiro. O que é um problema material, meus queridos? São aqueles que qualquer pessoa pode identificar e resolver. Nosso irmão hoje veio aqui, irmãos, unir com a igreja para tocar violão. Chegou ali e está quebrada a corda. O irmão pegou e falou: olha, eu tenho um violão, vamos lá em casa buscar. Resolveu o problema. Então, o problema material requer alguém que possa identificar e resolver. Quando o seu carro dá problema, irmãos, e muitas das vezes você leva em um mecânico e ele olha assim e diz: olha, eu examinei todinho o seu carro e não consegui achar o problema. O que você faz? Não adianta desesperar. Você vai na outra oficina. Quando você chega na outra oficina, o cara diz para você: olha, o problema é este. E ele mexe, te cobra e sai lá funcionando. Quando você vira a esquina, o mesmo problema voltou. Já aconteceu isso com você? Até que você, de tanto bater a cabeça em várias pessoas, você encontra uma pessoa que consegue consertar e definir o problema do seu automóvel, ou do seu teclado, ou do seu celular, seja lá o bem material que precisa de um conserto. Mas nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas têm pegado, irmão, não o seu carro, o seu teclado, o seu celular, mas as pessoas têm pegado o seu bem mais valioso, o seu bem mais precioso, e têm colocado na mão de pessoas que não são especialistas para resolver. Quantas pessoas, irmãos, com problema na família, no casamento, leva para pessoas que não têm experiência no casamento? Ter experiência no casamento não é ficar passando 3, 4, 5 casamentos. Isso não é experiência. Isso não é experiência. Isso é falta de experiência. Um carro, um celular, você pode levar em vários especialistas, e vários especialistas podem não achar o defeito. Mas a sua vida, seu casamento, a sua família, você não pode ficar colocando na mão de qualquer pessoa. Hoje, irmãos, está fácil abrir uma igreja. Basta você comprar umas cadeiras, um teclado, uma mesa de som, um violão, um microfone, e abrir uma porta e dizer que é igreja. É tudo maravilha, mas e quando vir um problema da sua família, para quem você vai recorrer? Como você vai se aconselhar? Irmãos, estamos vendo igreja de tudo quanto é tipo. Pastor, está falando mal de igreja? Não, irmão. Estamos falando de problema. De problema. De solução. Você não pode colocar o seu problema na mão de qualquer pessoa. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Tem um problema no casamento. Por quê? Todo mundo tem problema no casamento. Porque problema material, financeiro, pode afetar o seu casamento. E você leva a sua vida para um aventureiro aconselhar, o que ele vai dizer? Não deu certo, larga e vai para o próximo. E não é dessa forma, irmãos. Às vezes é um problema que pode ser resolvido com uma conversa. Hoje o que mais tem faltado nos nossos dias são pessoas para nós conversarmos. Você pode ter 5 mil amigos no Facebook, 10 milhões no YouTube de amigos assinantes, mas quando você precisar de alguém para se aconselhar, você não vai encontrar. Quando você tiver um problema material, quando você tiver um problema, como teve essa família,
era um problema material e financeiro. Porque o problema financeiro, meus queridos, ele pode destruir a família. O problema financeiro pode destruir a família. Pastor, o que mais que o problema financeiro pode destruir? Um país. Um país pode passar fome por causa de uma crise financeira. Nós vemos países na África, países na América do Sul, que a população está passando fome porque entregaram o governo do país na mão de pessoas despreparadas e eles endividaram a nação e a nação passa por um problema financeiro. Não é ainda não, mas quem já passou por um problema financeiro aqui? Todos nós já passamos. Nós chamamos de eu também já passei, irmãos. Você passa por um problema financeiro. Muitas das vezes o problema financeiro que nós vamos passar é o quê? Falta de gestão. Às vezes nós gastamos mais do que nós recebemos, às vezes nós não gastamos mais do que nós recebemos, mas nós somos surpreendidos por um problema ou uma enfermidade. Conheço a história de um homem aqui em Três Lagoas que tinha fazendas, mas ele, acometido de uma enfermidade, de um câncer, ele precisou vender tudo o que tinha para fazer o tratamento. No final da sua vida, irmãos, ele vendia pamonha na rua. Puxava um baldinho vendendo pamonha e vendia muitas pamonhas. Ele perdeu tudo que tinha, seus bens materiais, por causa de uma dívida financeira com o médico. A Bíblia vai dizer que eles largaram a sua terra. A Bíblia vai dizer, irmãos, que por causa de um problema eles saíram da sua casa. Às vezes, irmão, nós temos que sair da nossa cidade atrás de um emprego melhor. Três Lagoas era assim, os jovens precisavam sair daqui. Hoje tem emprego sobrando e pessoas são trazidas para cá para trabalhar. Mas nós não podemos perder a nossa essência. Muitas das vezes nós somos levados para um lugar para ganhar mais dinheiro. E ali, irmãos, nós achamos que nós já estamos ricos e nós já não vamos mais ter problemas financeiros e começamos a gastar além daquilo que nós podemos recuperar. Só tem problema com dólar quem tem dinheiro aplicado em dólar. Só tem problema com a bolsa financeira quem tem dinheiro na bolsa financeira. Só tem problema com o mercado quem decidiu investir no mercado financeiro. São riscos que você vai correr. Decidi investir no Bitcoin, a moda é Bitcoin. Amém, mas você já está sabendo que são operações de risco. O problema não é quando você ganha, quando você perde dinheiro. O problema, sabe qual que é o problema? E vai deixar de ser um problema emocional, vai deixar de ser um problema financeiro, para se tornar um problema espiritual. E quando por causa de um problema financeiro, material ou espiritual, você passar a ter uma enfermidade que não tem cura, não vai adiantar anos de trabalho, não vai adiantar você perder sono, noites de sono, porque você não vai ter cura da sua enfermidade espiritual, porque depressão não tem cura, ansiedade não tem cura, angústia não tem cura, e esses problemas espirituais, muitas das vezes são acometidos por erros que nós praticamos, ou erro que nós fomos levados a praticar, ou pessoas do nosso meio que fizeram algo que nos afetou. Olha aqui, irmão, ele contou uma história para mim esse dia. Um homem perdeu quantos mil reais? 30 mil. Querendo comprar um? Uma história. Foi comprar um caminhão, caiu num golpe. Mandou os 30 mil, perdeu. Corre o risco da pessoa até se matar, sabia? Nós sabemos de história que pessoas se mataram. Não só porque perdeu o dinheiro, mas pela vergonha, irmão Cícero. Pela vergonha, anos investindo em algo para depois perder. O que a Bíblia quer nos trazer hoje, irmãos, como ensino, uma noite de ceia? Não adianta você fugir, o problema vai te alcançar. Essa família fugiu de um problema e alcançou, chegou numa terra e aconteceu o maior. Porque o homem deixou a sua terra e foi para outra terra para ter uma vida melhor. E quando ele
Porque, irmãos, problema, dificuldade, seja ela que for, você não pode deixar ela destruir o seu casamento, a sua família. Que você perca tudo, mas que você não perca o amado ou a amada. Que você coma só arroz ou que você coma só ovo, mas não deixa o problema fazer o seu coração se tornar um coração de pedra. Ah, pastor, não tem problema mais na minha vida. Irmão, nós vivemos num mundo caído, onde o príncipe desse mundo é Satanás. Jesus diz: o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem participação em mim. Deus criou o homem e a mulher e colocou num jardim perfeito, irmão sábio, um paraíso. Mesmo assim eles arrumaram o problema. E eles perderam tudo. Eles perderam o paraíso, eles perderam o condomínio, né, irmãos? Que era um condomínio fechado. Não era um condomínio fechado? Era um condomínio fechado, cercado. O guarda lá, o vigilante, era anjo. Era um anjo que guardava o condomínio. Podia comer à vontade de todas as árvores do jardim, menos uma. Não ia pagar aluguel, não ia pagar energia, não pagava internet, não acabava o gás. O diabo entrou ali, irmãos, e eles perderam tudo. Perderam a casa própria, perderam comida fácil, barata, perderam a presença de Deus. Mas teve uma coisa que o diabo não conseguiu: separar o casal. Separar o casal não separou. Os dois saíram, irmãos. Não saíram nu porque Deus fez uma roupa para eles, mas não conseguiu separar. Ah, larguei porque veio uma crise financeira. É o que eu digo, irmãos. Toda decisão que o casal for ter que tomar, tem que tomar em conjunto. E afunde, mas afunde os dois, dá da mão. E afunde os dois, na crise, na dívida, mas afunde junto, porque quando ressurgir, vai ressurgir junto e vai ser fortalecido. Ah, você tomou uma decisão aí, opa, mas você mora comigo. Você dorme comigo. Você come da mesma panela que eu. Nós estamos juntos nesse barco aí, ó. Se furou, foi nós dois. Um dia lá no meu trabalho, um rapaz chegou em mim e falou assim: meu irmão, ora por mim, que a minha esposa foi embora. Falei: por quê? Ah, porque lá eu tomo todas as decisões. Nós tínhamos uma bis e nós íamos no mercado, e ali não dava para trazer as compras. Eu fui lá, peguei a moto e troquei no carro, ela não gostou. Mas não ia facilitar porque eu não falei com ela. Falei: irmão, tudo que você for fazer com ela é de cúmplice de você. Porque quando der errado, ela não tem como te acusar. E ele começou a brigar com ela, começou a discutir, começou a colocar a sua roupa dentro do carro e dizer: eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora para casa da vovó, eu vou embora para casa da vovó, e saiu. No outro dia bateu arrependimento, ele voltou. Chegou, pegou a chave, colocou na porta, já não abria mais. Ela tinha trocado a fechadura. Opa, aqui você não entra mais, você abandonou a casa. Eu falei: mas para que você saiu de casa no momento de crise, de discussão? Por que você não foi dormir? Ele falou: não, irmão, é porque eu achei que quando eu estivesse pegando as roupas, colocando no carro, ela ia se desesperar e dizer: não, meu amor, não vá, fique aqui. Minha razão: não, mas esperou ele ir, fechou a porta e acabou. Sabe o que ele veio falar para mim? Pastor, eu acho que Deus está me punindo. Eu falei: por que, meu querido? Não, pastor, porque eu ia no prostíbulo. Eu falei: irmão, não queira jogar em Deus a sua culpa do seu problema, não. Queira jogar em Deus, não, porque Deus não é responsável pelas suas atitudes. Deus deixa você fazer o seu erro. A única coisa que Ele faz é, se você se arrepender, Ele vai te dar salvação eterna. O homem saiu da sua terra por causa de um problema. Chegou lá e encontrou o maior. Por quê? Ele morreu. Morreu seu filho, morreu os dois filhos, só ficou a mulher. E ela vai dizer ali, meus queridos, no capítulo 11, Noemi, aleluia, no capítulo 1, versículo 11, diz assim:
Porém Noemi disse, porque ela decide voltar para casa, e as duas noras vai com ela, e ela diz, tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vós nasça e vos faça por marido? O que aconteceu com essa mulher, irmão? Ela perdeu a esperança. Porque numa terra estranha, onde não conhecia ninguém, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, só ficou ela e as noras. Ela decide voltar, e as noras querem acompanhar ela, e ela diz, não, minhas filhas, voltem para trás, já sou de idade, como que eu vou ter filho, vocês vão esperar eles crescer, não vai dar tempo, volte e arrume marido. Essa mulher perdeu a esperança. No momento de crise material e financeira, você vai perder a esperança se os seus pés estiverem firmados naquilo. Se você não saber que o problema vai vir sim, a dificuldade vai vir sim, e você precisa estar preparado para saber aceitar ou resolver. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, diz assim, agora resta a fé, a esperança e o amor. Que perca tudo, mas não perca a sua fé. Que você perca tudo, mas não perca a sua esperança. Que você venha a perder tudo, mas não perca o seu amor. No problema de dificuldade, de luta, material ou financeira, pessoas têm perdido a vida, irmãos. Se nós seguirmos os passos de Jesus, muitos dos nossos problemas serão evitados. Jesus diz, ajuntai tesouro no céu, não na terra. Mas a pessoa quer investir todo o seu dinheiro na terra. Vem um ladrão e rouba, e a pessoa fica, não com problema material e financeiro, mas com problema emocional. E tira a sua vida. Quantas pessoas colocam a corda no pescoço, dão um tiro por causa de dinheiro? Ah, pastor, não acredito. Não. Certa vez um empresário decidiu comprar madeira na Amazônia e trazer para cá, para o Brasil. Comprar madeira e vender no Brasil. Aqui para o estado do Paraná. E ele pegava a madeira lá da Amazônia, e para poder trocar de nota, ele entrava no estado vizinho da Venezuela, passava pelo rio, trocava a nota e vinha com madeira exportada. Numa dessas, irmão, o governo corrupto da Venezuela foi e confiscou. Só chegou a dívida para ele lá. Perdeu tudo num dia. Sabe o que esse homem fez? Pulou do prédio e se matou. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso perder tudo? Você pode perder tudo, você pode ganhar tudo, irmãos. Problema vem, problema vai, mas você tem que saber que maior do que os seus problemas é o seu Deus. Você sabe o que é acordar rico e de tarde você está pobre? Muitas pessoas agem na ilegalidade para ganhar dinheiro, e quando perde se desespera. Quem conhece a história de um homem que criava porcos em Israel? Em Israel é proibido criar porco. E Jesus chega lá, está um homem endemoniado na arena. Quantos porcos havia? 2.000 porcos. Irmãos, um porco já é uma nota, né? Imagina 2.000 porcos, quanto vale? Todos aqueles porcos, irmãos, os demônios entraram e aqueles porcos se lançaram no precipício e morreram. Aquele homem amanheceu rico, irmão Leandro, e à noite ele estava pobre. De manhã ele estava rico, com 2.000 porcos, uma grande poupança. De noite ele não tinha nada, porque os demônios pediram para entrar nos porcos, e os porcos se lançaram no precipício. Não haja na ilegalidade. Sempre a justiça vai nos alcançar se nós decidirmos agir na ilegalidade. A mulher perdeu a esperança. Mesmo que você venha perder tudo, não perca a esperança. E ali, meus queridos amados irmãos, no versículo 20 vai dizer assim: disseram, porém, Ruth, não insista para que eu te deixe, minha sogra, e nem me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei contigo.
E aonde você for pousar à noite, eu pousarei. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que você morreres, eu morrerei ali. Serei sepultada, me faça-se o Senhor outro canto, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Sabe o que essa mulher mostrou para Ruth no versículo 16? Que ela não iria abandonar a sogra dela, ela não iria abandonar a parente dela. Ah, irmãos, quantos casais, irmãos, uma crise, um pega o barco, a malinha e ó. Não pode, irmão, nós temos que estar juntos. Essa palavra falou muito no meu coração essa manhã. Muitos dos problemas que acontecem na nossa vida é porque nós procuramos. Muitos problemas que acontecem na nossa vida é porque nós vamos atrás. O casamento está perfeito, irmãos. Eu gosto muito de falar de casamento, porque essa é uma igreja de família. O casamento está perfeito, presbítero. O homem tem sua esposa o satisfaz. Ele não precisa de mulher mais, mas ele vai procurar lá fora o que ele tem dentro de casa. E depois, irmãos, que é descoberto, ele perde a esposa, perde a casa, perde tudo, por causa de uma coisa que ele buscou lá fora, sendo que ele já tinha dentro de casa. Quantos anos leva para nós construirmos uma casa? Quantos anos leva para você comprar aquela geladeira do seu sonho, mulher? Quanto tempo leva, irmão, para você comprar aquela televisão de 50 polegadas linda dos seus sonhos? Para uma crise no casamento, destruir tudo, os urubus que estão esperando, só para comprar barato de você, o que você demorou anos para pagar. Só fica ali esperando você ir lá vender barato, por causa de um erro, que muitas das vezes é um problema que nós mesmos procuramos para a nossa vida. Olha a igreja como está uma bênção, maravilha. Olha os irmãos, hoje noite de ceia o Senhor nos tomou pelo seu Espírito. Mas se eu decidir fazer algo de errado, eu perco o ministério, perco a igreja. Quem que vai querer ficar na igreja de um pastor adúltero? Quem que vai querer ficar na igreja de um pastor ladrão? Quem que vai querer ficar na igreja de um pastor fornicador? E hoje, muitas das vezes, irmãos, nós temos visto pessoas ficarem em igreja de pessoas despreparadas. Eu falo, irmão, a igreja tem que ter pastor e pastora. Tem que ter. E eu não ficaria numa igreja onde não tem pastor e pastora. Uma igreja só com pastor, como que a minha mulher vai se aconselhar? Uma igreja só de pastora, como que um homem vai se aconselhar? Ah, pastor, o senhor está pegando pesado à toa? Lê o livro de Timóteo para ver o que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, escolha presbíteros para a igreja, que são os pastores. Homem de uma só mulher, que não seja bebedor de vinho, não dado ao vinho, e que saiba bem educar os filhos. É preciso, irmãos. Por quê? Porque quando tiver um problema na sua vida, na sua família, com quem você for se aconselhar, ter pelo menos um mínimo de palavra de Deus. Tem crise, irmãos, que todo mundo quer sair. Não pode ser assim. Ruth ficou com Noemi. E no versículo 20, onde era para mim ter lido aquela hora, Noemi diz assim para ela: porém, Noemi disse: não me chames mais Noemi. Ó, Ruth, não me chame mais de Noemi. Agora o meu nome é Mara, porque grande é a minha amargura. Grande é a minha amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi foi tentar acalmar, Ruth foi tentar acalmar Noemi, dar apoio. Ela disse: ó, não me chama mais nem de Noemi, agora o meu nome é Mara, porque eu sou amarga e o Todo-Poderoso colocou a sua mão sobre mim. Eles decidiram sair da terra deles, eles decidiram ir para outro país, eles tomaram a atitude de se conversar com Deus. Tudo que nós formos fazer, nós temos que dobrar o joelho, entregar nas mãos de Deus, para que Deus venha dar direção para a nossa vida.
Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Irmão, isso aqui que eu vou ler para vocês, eu não copiei de lugar nenhum, Deus me deu essa manhã. Todo tipo de problema que a vida possa lhe proporcionar, se não estivermos preparados para lidar com eles e resolver, eles irá nos levar ao maior de todos os problemas da alma. Todo tipo de problema que a vida te apresentar, se você não estiver pronto para saber lidar com ele, ele vai te levar para um problema maior, que é um problema da enfermidade da alma: ansiedade, depressão, angústia, tristeza, medo, fobia. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui são, irmãos, enfermidade da alma. Tudo isso aqui são enfermidade da alma. Dá medo só de ler. Ansiedade, arrogância, ambição, angústia, aversão, autocrítica, baixa estima, covardia, crise, compulsividade, compulsão, cansaço, calafrio, cicatrizes da alma, conflitos, ciúme, carência, decepção, dó de si mesmo, desespero, disfarce, dúvida, discriminação, depressão. Vou parar por aqui, irmãos, vai até Z. Uma alma que tem tudo isso aqui alojada nela, irmãos, ela não vai morrer, ela está morta em vida. E são problemas que a vida nos apresenta e muitas das vezes nós não sabemos lidar. Eles tiveram um problema, foram procurar uma solução, arrumaram um problema maior. Entregue os seus problemas na mão de Deus. Faça a vontade de Deus. Já está dando fruto. Nosso irmão que é aparecido. Sem contar nossa irmã Sueli, a família que está lá, meu irmão, você não pode vir. Nossa irmã Jussara com o ponto de pregação lá no rancho. Duas mulheres falaram para ela: vem me buscar porque aqui é escuro. Nós vamos buscar ela. Fazer a vontade de Deus. João 6,38, Jesus diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Às vezes você vai precisar deixar de comer para fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus não vai te trazer problema da alma. Às vezes pode te trazer outro tipo de problema, mas você está na mão do Todo-Poderoso. Irmãos, quando nós oramos o Pai Nosso aqui no começo do culto, não é só para repetir, é para que Ele venha dar vida para você. Seja feita a tua vontade aqui na terra, é na sua vida. Glória a Deus. Seja feita a sua vontade na minha vida, como ela é feita no céu, porque no céu a vontade de Deus é feita. Mas para que a vontade de Deus venha a ser feita na sua vida, você tem que permitir. Ah, pastor, Deus não faz assim sem eu permitir? Não faz, irmão. Deus não faz. Muitas das vezes as coisas ainda não estão acontecendo na sua vida material, espiritual, financeira, porque você não entregou nas mãos de Deus. Irmão, você está com o que eu falei? Lê para nós aqui Atos 13, 22. Irmãos, quem aqui quer ter um coração igual ao coração de Deus? Eu quero. Jesus fazia a vontade de Deus. 13, 22. Irmãos, você quer ter um coração segundo o coração de Deus? Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Igualzinho o coração de Deus, nossa irmãzinha. A senhora, o seu marido, os nossos irmãos, você pode ter um coração igual ao coração de Deus. Como, pastor? Nosso presbítero vai ler e você vai aprender. Pode ler, meu presbítero. E quando este foi retirado, Deus levantou como rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: cheia Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração,
e executará toda a minha vontade. Viu como é ter um coração igual de Deus, irmão Adriano? É fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você viva e viva com abundância. Saiba onde você vai aplicar os seus recursos, seja financeiro, seja material, seja espiritual. Espiritual não sai contando sua vida para todo mundo, não sai contando seus sonhos para todo mundo. Ah, mas lá em casa eu posso contar. Irmãos, foram os irmãos de José que jogaram ele no poço. Deixa para mostrar só quando aparecer. Se eu conversava com uma pessoa e falei, tem que ir para casa porque o irmão, nosso irmão Eris, o filho ali do nosso irmão João da Irmã Divina, está indo lá montar a bateria. Mas o pastor já comprou, o pastor não me falou. Falou, meu irmão, eu tinha esquecido. Mas não é da nossa igreja não, tá, meu irmão? Quando soube, a bateria já estava aqui, já nosso irmão lá, já veio montar. E não é por maldade não, irmão, que aos poucos você vai aprendendo a lidar com seus problemas espirituais e emocionais. Problema todo mundo vai ter, problema sempre vai aparecer, mas você tem que saber, se você é um homem ou uma mulher que faz a vontade de Deus, Ele resolve os seus problemas. Porque vai aparecer gigante para tirar a sua paz, vai aparecer urso tentando roubar a sua colheita, como tentou roubar as ovelhas de Davi. Mas Davi fazia a vontade de Deus e Deus era com ele. Todos os meses Deus tem me surpreendido. Eu estava numa dívida financeira mas tão grande, o dinheiro não estava dando. Não sei o que aconteceu lá na prefeitura, que os cartões foram bloqueados de alimento e agora eles mandam o dinheiro mesmo do cartão. E é fácil, né, irmão? Para crente, né? Pega, paga a dívida e faz jejum. Pronto, resolve o problema. Irmãos, faz jejum e paga as dívidas, melhor. Sabe por quê, irmãos? Não quero entrar no outra seara, mas nós não podemos ser crente devendo para as pessoas. E não é dívida das caras, não, às vezes é mixaria. Bate o cobrador na porta, vai lá, fala que a mãe não dá. Ou paga. Eu trabalhava de vendedor, irmãos, eu via muito isso. Porque ser um homem segundo o coração de Deus, irmãos, é andar segundo Jesus andou. Vai ter problema na minha vida, vai ter problema na sua vida. Problema vai vir. Pastor, mas eu estou orando, eu estou vindo na igreja, eu louvo, eu prego, eu dizimo, mas vai vir problema. Porque uma das formas de você crescer como ser humano é sabendo lidar com os problemas. Você só vai crescer como ser humano sabendo resolver os problemas. Todo mundo aqui já estudou, irmão, eu sei. O que nós fazíamos na escola? Problema. Tinha lá, resolver problemas? Estava lá, era 10, 15 problemas. A sala começava a dar muito trabalho e a professora enchia de problema para resolver. Para hoje saber abrir a Bíblia, ler a Bíblia. Por isso que muitas das vezes, problemas com os filhos, eles têm que resolver. Porque tudo que você quiser resolver do seu filho, ele vai querer ser uma criança que não sabe resolver os próprios problemas. Eu não evoluí muito na escola. Eu não evoluí muito. Porque eu lembro que a professora me dava a tarefa, meu pai estava lá assistindo o Cid Moreira, o Jornal Nacional, eu chegava nele e falava, pai, resolve aí para mim. Ele, assistindo, resolvia só. Resolveu o problema momentâneo, mas me prejudicou lá, e não era por maldade. Então, irmãos, tem problemas que vamos ter que resolver sim. Amém? Essa família, irmãos, teve um problema e foi tentar resolver, só se complicou. Esqueceram de buscar em Deus. Esses dias, irmãos, aconteceu uma história, um irmão saiu de uma casa
aconteceu lá que queriam, né, cobrar algo dele. 3 mil reais para pintar. Não, você me dá os 3 mil que nós resolvemos aqui, não precisa mexer mais não. Eu falei para ele, meu irmão, vai na justiça, diante do juiz, e não diga que você não vai pagar. Diga que você vai pagar, mas como você pode pagar? É que seja em 100, 200 vezes, mas você vai pagar. Ele falou, pastor, eu vou fazer isso. Mas antes eu vou lá e vou falar para ela que eu vou procurar o juiz. Falou, eu vou pagar, mas eu vou pagar 200 reais por mês. Sabe o que fizeram com ele? Falaram, não, compra 2 latas de tinta de 250 reais e morre essa dívida. É um milagre. O homem não estava nem dormindo, coitado. Assalariado, tem família para tratar. Não adianta você fugir do problema, ele vai te alcançar. O problema vai te alcançar. O Espírito Santo me revelou que é o seguinte: o ser humano, o processo é doloroso, mas é necessário para a nossa evolução espiritual, a vida pessoal e financeira. Porque é o seguinte: quem vive uma vida fácil não dá valor em nada. Se vocês têm filhos, você dá tudo para ele. Quando ele se tornar adulto, não dá valor à esposa, não dá valor aos pais, nem bens materiais. É o que eu estou vendo hoje na sociedade. Ô glória! Dá bens materiais para os filhos, não dá amor, não dá carinho, não dá atenção, não dá respeito. Que sociedade é essa? Eu pergunto para vocês. O pai de verdade tem que se consertar diante da presença do Altíssimo e amar os filhos. Porque a árvore simboliza o relacionamento, o casamento, o casal. Nós temos que cuidar da árvore. Aleluia, glória a Deus. O homem tem que respeitar a Amém. Vamos para Jesus, amém? Ó, Deus abençoe grandemente a vida do irmão Adriano. O irmão Adriano falou comigo ali, nós está passando por um problema, mas Deus está resolvendo o problema dele. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar para mais luz para casa. Irmãos, olha o que a Bíblia vai dizer aqui no capítulo. Olha o que a Bíblia vai dizer no capítulo 3. No capítulo 3, no versículo 18, diz assim: então disse ela, sossega minha filha. Olha o que Deus está dizendo para nós essa noite. Sossega meus filhos, até que saibas o que irá acontecer, porque aquele homem não irá descansar até que tenha resolvido este problema. Esse homem não é o pastor Raimundo, esse homem não é o irmão Moacir, esse homem não é o irmão Adriano, esse homem é o Senhor Jesus. Ele não vai descansar até resolver o seu problema. Amém? Glória a Deus. Irmãos, passou 10 minutos por causa da ceia, mas que Deus venha abençoar a vida de cada irmão. Irmão Adriano, irmã Abadia, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nosso irmão Cícero, boa viagem, nossa irmã Zilda. Nosso irmão Parecido vai ficar conosco, ele não vai para embora não, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé e orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano e eterno Rei, Tu és maravilhoso, Tu és